Você quer um novo tempo de Deus na sua vida, irmão? Quer um novo tempo do Senhor na sua casa, na sua família? Precisa desejar. Deus quer, mas nós precisamos desejar, precisamos almejar, precisamos ansiar para que realmente Deus venha sobre nós com uma água fresca, um óleo novo, um renovo em nossa alma, em nosso espírito, em nossa vida. Amém, irmãos? Isso é para você, é para você, é para sua casa, é para sua família, é para sua vida com Deus, tá bom? Então vamos ler aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo 8. Filipenses capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 8, a palavra diz assim, ela diz assim, ó: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O versículo 8 diz que esse sentimento levou o Senhor Jesus a se humilhar. Amados, é esse o desejo de Deus para a nossa vida. Esse é o sentimento que Deus quer para mim e para você. Que chegue a este ato de nos humilharmos na presença de Deus. Semana passada o pastor Ezequiel ministrou que é tempo de buscar a Deus, de buscarmos, desejarmos a Deus, né? E ele ministrou o que é que tem impedido a igreja, a minha vida, a sua, de buscar a Deus. Ele disse que pode ser a perda do primeiro amor, pode ser o fato de estarmos dormindo espiritualmente, né, irmãos? Que não seja literalmente, tá bom, irmão? Ninguém durma aí, tá certo? Aqui ele diz também que pode ser pela prática do pecado. E depois ele colocou o que é que Deus espera, né? Ou seja, o Senhor diz: buscar-me-ei e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Aí ele comentou de 3 grupos que estão diante do Senhor e que estão buscando a Deus, né? Ele diz de um grupo que só busca a Deus quando está em situação crítica. Aí eu dei o número para esse grupo de grupo dos desesperados. Quer dizer, só quando a coisa está brava mesmo é que vai buscar a Deus. O outro grupo é aqueles que buscam a Deus para pegar, tomar, se apossar das bênçãos. E eu coloquei, pastor, o nome desse grupo, o grupo dos garimpeiros, entendeu? Estão só garimpando o bolso de Deus, né? Mas ele falou do grupo abençoado, que é aquele que tem vivido com discernimento e tem buscado realmente a Deus, porque quer mais de Deus, quer conhecer a Deus, quer viver na presença de Deus, né? Ou seja, o grupo daqueles que são os agradecidos e que querem conhecer mais de Deus. E hoje nós vamos então ver este novo tempo. Qual tempo? O tempo de nos humilharmos na presença de Deus, ou seja, o tempo de abrirmos mão do nosso ego, do nosso eu, das nossas verdades e nos rendermos ao Senhor. Eu já comentei aqui esse fato, que isso foi realmente um fato acontecido, e eu vou aqui comentar de novo. Alguns já ouviram, então vou ouvir de novo. Diz que em 1892, lá na França, entra um jovem recém-formado da universidade naquela época, bonitão, vistoso, com aquela roupa da época, aqueles livros cheios de teorias, tal, e sentou-se ali no banco do trem, ali ao lado de um senhor, já de uma certa idade, no cantinho ali, próximo à janela, tranquilo, e ali ele lia a Bíblia, compenetrado ali, e este jovem, todo cheio de si, senta ao lado dele, com seus livros, né, cheio de teoria, e diz assim: o senhor
Ainda acredita nesse livro cheio de fábulas e crendices? Claro que eu creio sim. O senhor deveria estudar a história universal. O senhor não tem buscado conhecimento do que a cultura tem ensinado hoje, a evolução do conhecimento, o que os cientistas têm falado a respeito desse livro, da criação, o que se diz aí? Ele falou, não tenho não. O que eles dizem? Aí o rapaz diz, olha, infelizmente eu vou descer na próxima estação, mas faz o seguinte, só me dá aí o seu endereço e eu vou mandar para o senhor, eu tenho aqui muitas informações, e o senhor vai então poder ter esse conhecimento que o senhor precisa. Pois não, o senhor lá, todo simples, tranquilo, tirou o casaco dele, né, tirou o cartãozinho, entregou para o rapaz. Aí lá no cartãozinho estava assim lá, ó. Dr. Louis Pasteur, diretor-geral do Instituto de Pesquisas Científicas da Universidade Nacional da França. Isso é fato, irmãos. Está no livro de biografia de Louis Pasteur. Biquinho porque é francês. Louis Pasteur, quem foi? Entre uma das grandes coisas foi aquele que descobriu a vacina antirrábica, né? O processo da pasteurização, que na época matava muita gente por causa da bactéria que se formava no leite, na cevada, no vinho. Então, entre tantas coisas, este foi o homem. Ou seja, amados, o que isso quer dizer? Quer dizer que nos dias de hoje as coisas não mudaram. O sistema, a sociedade, ela tem atiçado, ela cutuca, ela inflama, ela atiça o ego do ser humano. Ela, de todas as formas, ela quer que o ser humano, ela desperta esse desejo de se projetar, de ser, de viver, de estar por cima, de ser o melhor, de ter o melhor, de sempre estar acima dos outros. Isso está infiltrado na sociedade, isso está infiltrado no coração, na mente do ser humano. Infelizmente, até nas igrejas isso acontece, irmãos. Igrejas, pastores que estão aí com o seu ego, que isso se encostar com uma agulha, pum, explode. Temos vivido isso. Mas aqui a palavra, o que ela diz, o que Deus espera de nós? Deus espera que vivamos o mesmo sentimento de Cristo. E esse sentimento de Cristo é que trará o agir de Deus. Somente esse sentimento de Cristo, e aqui diz que ele se humilhou. Somente esse ato, estando em nós, fazendo parte de nós, é que trará o agir, o mover de Deus, o poder de Deus, seja em nossa vida, seja na vida da igreja, e eu diria até na sociedade como um todo. E eu quero aqui ver assim com vocês algumas situações onde pessoas se humilharam e Deus agiu. Por quê? Porque aqui diz no versículo 9 que pelo que também Deus o exaltou. Ou seja, amado, qual é o caminho para nós sermos abençoados? Qual é o caminho para conhecermos mais de Deus? Qual é o caminho para sermos bem-sucedidos do ponto de vista de Deus? É o nós nos desfazermos do nosso ego e buscarmos ali a direção de Deus, a direção do Espírito Santo, buscarmos ali o querer de Deus para a nossa vida. Então, eu quero ver aqui com vocês 3 situações onde pessoas se humilharam e Deus agiu. Uma primeira situação aqui que nós temos na palavra, entre muitas, é claro, né, irmãos? Mas temos apenas algumas aqui para nós vermos. Foi o caso ali de Maria, irmã de Lázaro, que está ali no Evangelho de João, o capítulo 11, do versículo 28 até o 35. Olha lá, diz assim, ó, João 11, 28 ao 35, diz assim: tendo dito isto, retirou-se, Marta, né? Retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar.
Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Amados, nós vemos aqui um ato, uma situação, onde esta mulher, Maria, ela comove o coração do Senhor Jesus, pelo seu ato, pelo seu prostrar-se, pelo seu derramar-se, pelo seu humilhar-se diante do Senhor. Por quê? Podemos dizer que foi isso? Porque Marta fez a mesma coisa. Se você for ler os versículos anteriores, diz a mesma coisa. A palavra diz que Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiver aqui, não teria morrido meu irmão. Aconteceu alguma coisa de extraordinário aqui? Não. Normal. Jesus continuou caminhando, Jesus continuou ali seguindo para a casa ali de Marta e Maria. Mas quando Maria encontrou-se com Jesus, foi diferente. Quando Maria ali se achegou a Jesus, veja que ela disse praticamente a mesma frase de Marta: Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, Marta falou: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas houve diferença na forma, no ato, na maneira com que elas se chegaram diante de Jesus, e que provocou toda uma situação, uma comoção, uma reação na pessoa de Jesus. Maria chegou-se, não apenas disse: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas a palavra diz que ela chegou, lançou-se aos pés de Jesus, não se importou com quem estava ao redor, ela se humilhou, ela se prostrou aos pés de Jesus e disse: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E a palavra diz que Jesus foi tocado, Jesus agitou-se no espírito, e ao final, o versículo 35 diz: e Jesus chorou. Amados, humilhar-se, o prostrar-se diante do Senhor, aos pés do Senhor, move o coração dele, faz diferença. E você reparou que nos dias de hoje, às vezes as pessoas têm tudo dificuldade em se achegar ao Senhor desse jeito. O povo de Deus hoje tem chegado assim diante de Deus: Deus, eu aqui, eu digo isto. Deus, eu aqui, eu determino aquilo. Deus, aquilo, o Senhor tem que me devolver. Deus, o que foi roubado, o Senhor tem que me devolver. Amados, onde é que está na Bíblia que nós temos que chegar com essa ousadia, topetudo diante de Deus, apontando diante de Deus, dando ordem para Deus? Você quer milagre de Deus na sua vida? Quer ver Deus mudar você, mudar a sua casa, mudar a sua família, mudar situações? Prostre-se diante de Deus, humilhe-se aos seus pés, lance-se diante dele com a sua oração, com a sua necessidade, com o seu choro, com a sua dificuldade. Aí sim você vai tocar o coração de Deus, você vai comover o coração de Deus, você vai fazer com que o Senhor se incline para ver o teu problema, a tua necessidade, a sua dificuldade. Você pode falar: ah, mas Jesus foi lá para fazer isso mesmo. Está certo, foi sim, era o propósito dele, ele disse isso. Mas olha, você vê que quando houve este acontecimento, o versículo 38 diz ali: Jesus, agitando-se novamente em si, encaminhou-se ali para o túmulo. E o versículo 39 diz que ele então chegou e ordenou. Nós poderíamos dizer que houve ali um sentimento de urgência, de comoção, de reação ali por parte do Jesus homem, o Jesus sentimentos, o Jesus que se emociona, o Jesus que se comove, o Jesus que se penaliza com as necessidades, com as angústias, as tristezas, os problemas do ser humano que somos nós. Então, amados, o prostrar-se, humilhar-se diante do Senhor, produz algo no coração de Deus. Aí podemos dizer: mas isso é possível? É possível. O Senhor diz que Ele não rejeita um espírito contrito, ali uma alma ali angustiada na presença dEle.
O coração de Deus é movido, é tocado através desta situação. Amados, e às vezes qual é o sentimento que nós podemos até assim ter? É que esse negócio de humilhar, de prostrar, isso é meio que uma perda, né? Uma humilhação é mesmo, não é? Botar a cara no pó aqui no chão, é humilhar? É claro que é humilhar, né? É um ato de humilhação, né? Tanto é que se acontece, e quando acontece na igreja, quando há ali um momento de unção, de oração, alguns estão ali, mas outros estão olhando lá. Nossa, irmão deve estar em pecado mesmo, olha lá, está beijando no chão, está babando lá no chão. Coitado dele, né? Que situação que deve estar. É assim que nós somos vistos, irmão. Você vem aqui botar a cara no chão, pode ser que tenha alguém que vai falar, xiii, o irmão ali está com a situação complicada. Mas é isso mesmo, irmão, é um ato de humilhação. É um prostrar, é um render-se. Mas é isso que agrada, que toca o coração de Deus. Ou seja, humilhar-se, ele pode parecer uma perda, pode parecer uma vergonha, pode parecer uma fraqueza, mas é o que move o coração de Deus, é o que traz a presença de Deus, é o que traz o resgate de Deus, é o que traz ali o agir de Deus em nossa vida, em nosso favor. Eu estava lendo uma história que diz assim, irmãos, de um homem, né, cristão, foi viajar, avião, e no meio do voo sobre o mar, deu uma pane, papá, fundou, caiu, e não sei se houve outro sobrevivente, porque a história não contava, mas fala desse homem. Ele conseguiu achar lá algo, grudou neste algo ali, em meio às ondas e tal. E Senhor, obrigado Deus, obrigado por essa salvação aqui que o Senhor me concede. Grudou naquela peça do avião, e ali ele ficou dias boiando, e foi, até que depois de alguns dias, 2, 3 dias, ele avista lá uma ilha. Obrigado Senhor, que maravilha Deus, terra, estou chegando. E encostou lá, uma ilha desabitada, né? Não tinha pessoas, não tinha socorro, mas ele falou, obrigado Senhor, terra firme, obrigado meu Deus, porque o Senhor tem cuidado de mim, que maravilha. E ali ele foi, achou lá o que comer, achou fruta, achou lá o coco, né, que na ilha não pode faltar coco, tomando água de coco. Ele tinha família, queria voltar para casa, mas de momento falou, obrigado Deus, conseguia pescar alguns peixes, obrigado Deus. E os dias foram passando, nada de socorro, nada de pessoas fazerem busca. Passou lá assim 2, 3 semanas, eu acho que eu vou fazer uma cabana aqui, porque uma hora é chuva, outra hora sol forte demais, outra hora é vento. E assim ele batalhou e tal, e pegou árvores que estavam caídas, pegou galho, palmeira, e fez um barraquinho digno de um cristão, um lugar bonito. E ali ele ficou se ajeitando. E o que acontece? Este homem ia, pescava, ali ajeitava o seu peixinho, comia, e passou-se aí um mês. E aí um certo dia ele fez a fogueira lá, falou, puxa vida, eu vou buscar lá mais uns peixes, né? Deixar para janta. E deixou ali os peixinhos estalando na fogueira e foi. E aí o vento estava forte, irmãos. O que aconteceu? Soprou, jogou ali faísca para a cabana do homem. E quando ele volta da pescaria, que ele olha a cabana que ele fez com tanto esforço, sozinho, arrastando árvore, tinha pegado fogo. Oh Deus! Oh Deus! Olha o que o Senhor fez comigo. Uma semana lutando, arrastando árvore, era um lugar meu de repouso, contra o vento, a chuva. Olha aí, Senhor, puxa Deus, o Senhor não cuidou disso aí para mim. Aí ele ficou tão desanimado, triste, deitou lá na sombra de uma palmeira, cansado, e dormiu. Aí 2, 3 horas, de repente ele acorda com alguém. O senhor, acorda? Chegamos, Senhor. O senhor está salvo. Salvo? Vocês chegaram? Que é isso? Como é que vocês me viram? Que negócio é esse? Eu estou aqui aí há mais de um mês. Amor, nós vimos o sinal de fumaça que o senhor deu. Nós estávamos lá com o nosso navio distante daqui. O comandante viu a fumaça, viu o sinal do senhor, e nós viemos de barco até aqui e estamos levando o senhor embora. Então, amado, às vezes o que parece perda, o que parece uma fraqueza, o que parece uma angústia,
às vezes está ali a mão de Deus, a provisão de Deus. Então o ato de humilhar-se, o ato de prostrar-se diante do Senhor, pode às vezes parecer algo estranho, algo até que a nosso ego, a nossa natureza não goste, mas na verdade ali está o buscar de Deus, o salvar de Deus, o Senhor vindo ao nosso encontro. Então não tenha vergonha de se humilhar diante de Deus, não tenha vergonha em oração, em palavras, de prostrar-se, de abrir o seu coração, de realmente render-se ali ao Senhor. E é por isso, amados, que Deus espera que vivamos o quê? O sentimento de Cristo, porque é esse sentimento que traz o agir de Deus em nossa vida. Uma segunda situação aqui, onde houve um ato de humilhação e que trouxe o agir de Deus, foi lá com Jonatas e os ninivitas. Se você conseguir achar Jonatas aí, irmão, que eu sempre peno para achar Jonas, então ele fica sempre afundado, submerso, é uma dificuldade para achar Jonas aqui, mas se você conseguir aí você pode achar. Jonas, capítulo, é porque eu estava falando Jonas, né, irmão? Jonas vocês não vão achar lugar nenhum, tá bom? Livro não, vocês vão achar o filho de Davi lá, mas o livro de Jonas vocês não vão achar não, viu, Doninha? Adianta procurar aí não. Jonas, capítulo, Jonathan não tem, presbítero. Livro de Jonathan não vamos achar aqui. É o Jonas. Não tem o Jonas. Jonas capítulo 2 versículo 1. Não, os apócrifos. Mas acho que é duro que nem lá tem Jonas, viu? Olha lá, Jonas capítulo 2. Nós vemos aqui uma situação onde Jonas, depois das angústias, né, amados, que conhecemos a história de Jonas, ele demorou um pouco para se humilhar, irmãos. Só quando estava lá no intestino do peixe, quer dizer, quase, estava no estômago, quase escorregando. E aí foi que ele se humilhou diante de Deus. Olha lá, Jonas capítulo 2, versículo 1, versículo 2, diz assim, então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor, seu Deus, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, e do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a voz. Versículo 4, então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Versículo 7, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. O versículo 10, falou pois o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Creio que todos nós conhecemos aqui a história de Jonas, ou seja, amados, Deus tinha uma direção para ele, Deus tinha um propósito para a vida dele, Deus tinha ali um plano, e Jonas fazia parte, Jonas era um instrumento de Deus, só que a palavra também mostra que Jonas não quis, Jonas se rebelou, Jonas disse, não, de jeito nenhum, eu posso ir para qualquer lugar, mas ali para Nínive, onde o Senhor quer, eu não vou. E a palavra mostra o caminho que Jonas tomou, a rebelião dele, aonde o levou. A palavra diz que ali no navio, quase a tripulação do navio ali foi morta por causa da vida de Jonas, que ali estava em rebelião. Jogaram Jonas no mar, não teve jeito, veio um peixe que Deus ali estipulou, e aqui não fala que é baleia, viu, irmão? Se você for contar a história para alguém, não fala que foi baleia, porque a Bíblia não fala que foi baleia. Pode até ter sido baleia, mas não fala que foi baleia, fala que foi um grande peixe. Grande peixe, não vai falar o que está na Bíblia. Então, amados, quando ele estava lá no ventre da barriga do peixe, somente lá é que ele foi se humilhar. Ou seja, ele teve a oportunidade de se humilhar diante de Deus muito antes. Houve outros momentos, houve outras situações que ele podia ter feito isso. Quando ele estava lá no porão do navio, quando ele foi confrontado, quando chegaram para ele e disseram, olha, só pode ser você, aqui nós já conversamos, ninguém aqui tem problema, ninguém aqui está em rebelião,
somos trabalhadores, não temos nenhum problema com o nosso Deus, só pode ser você. Ele devia ter se arrependido, irmão. Ele falou, não, está certo, sou eu, mas tudo bem, me joga no mar e o problema está resolvido. Amado, ele falou, me joga no mar, me mate, me afogue, mas não se humilhou de Deus. Ele podia ter se arrependido. Senhor, me perdoa, Pai, fiz besteira. O Senhor disse para eu para a esquerda, estou indo para a direita. Senhor, me perdoe, me restaure, eu me prostro aqui, eu me humilho. Mas ele não fez isso, irmãos. Amado, será que às vezes isso não tem alguma coisinha a ver conosco? Será que às vezes nós também não fazemos assim? Nós vamos fazendo um jogo de braço com Deus, nós vamos segurando, Deus falando ao nosso coração, Deus ministrando, olha, não é isso, é isso que eu quero, olha, não é para a esquerda, é para a direita, e às vezes nós vamos resistindo, às vezes nós vamos ali confrontando, às vezes nós vamos ali resistindo ao agir do Espírito Santo. Às vezes nós fazemos isso, irmãos, como Jonas. Às vezes nós resistimos ao querer de Deus, à voz do Espírito Santo. A palavra mostra aqui que Jonas resistiu até a última possibilidade. E ele só de fato não foi morto porque Deus não permitiu. Porque dentro de um estômago de um peixe, depois de ter sido engolido, se não fosse pela mão de Deus, ele estaria morto. Ou seja, da parte de Jonas, demorou para ele ali se quebrantar diante do Senhor, demorou para ele se humilhar, demorou para ele levantar a sua voz, demorou para ele pedir perdão, demorou para ele dizer, Senhor, tu estás certo e eu estou errado, me perdoe. Demorou para ele fazer isso, amados. Mas quando ele fez, a palavra diz que ele foi vomitado em terra. E foi vomitado cheio de unção. Isso que foi algo tremendo, irmãos. Foi vomitado, mas cheio do poder de Deus, cheio da unção de Deus. Foi vomitado, lambuzado, gosmento, devia estar cheirando mal, mas cheio da unção de Deus. Então, meu irmão, não importa se é algo que você está ali brigando com Deus, se é algo que você está resistindo ao querer de Deus, não faça isso. Se humilhe, se prostre diante do Senhor, se renda diante do Senhor, peça perdão a Deus, porque aquilo que Deus faz, aquilo que Deus pode fazer através do ato da sua humilhação, da sua busca de perdão é tremendo, é glorioso. O que Deus pode transformar, mudar, de alguém que estava lá na barriga de um peixe, né? Se o processo da digestão continua, o que ia sobrar de Jonas? Mas esterco. Mas Deus pegou ele de lá, trouxe ele para a terra novamente e usou dele poderosamente, amado. Tanto é que quando você lê o versículo 4 do capítulo 3, diz assim: começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Versículo 5, os ninivitas creram em Deus, os ninivitas creram em Deus. Ou seja, esse prostrar, este humilhar-se de Jonas diante de Deus, trouxe ali em terra um novo homem, cheio da unção, do poder, da autoridade de Deus. E ele pregou, e ele ministrou, e toda a cidade, salvação, estava com a boca mais seca do que o mar onde estava Jonas e a baleia lá. Obrigado, Inês. Então, amados, Jonas foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus, porque ele se humilhou. Você quer ser bênção na mão de Deus? Você quer ser perdoado? Você quer que o conflito da sua alma se apazigue, como foi com Jonas, que demorou para acontecer isso? Se prostre diante de Deus, se conserte com Deus, deixa Deus restaurar a sua vida, deixa Deus tratar, deixa Deus te colocar na direção, no caminho certo, onde nós temos que estar, onde você deve estar, porque ali é o lugar de bênção, ali é o lugar da unção, ali é o lugar da provisão, ali é o lugar onde Deus vai te usar, ali é o lugar onde Deus vai te abençoar, com certeza, meu irmão, minha irmã.
Deus espera que eu, que você, vivamos o sentimento de Cristo. Deus quer agir, irmão, com certeza na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. Mas Ele espera o sentimento de Cristo em nós. Qual? Aquele onde o Senhor Jesus se humilhou. E aqui, em último lugar, uma terceira situação de humilhação onde Deus pôde agir, foi lá no caso de Neemias e ali os líderes de Israel, que está lá no livro de Neemias, versículo 8. Neemias 8. Neemias capítulo 8, versículo 13. Depois das crônicas. Depois da segunda crônicas. Aí você anda mais um pouquinho. E você vai achar Neemias. Diz assim, ó, capítulo 8, versículo 13 e o versículo 18. Diz assim: no dia seguinte ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. O versículo 18: dia após dia leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias, e no 8º dia houve uma assembleia solene segundo o prescrito. O capítulo 9, o versículo 1 ao 4, diz assim: no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma 4ª parte do dia. Em outra 4ª parte dele fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. Jesuá, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. Ou seja, queridos, houve esse momento aqui da nação de Israel, conduzido ali por Neemias, onde eles praticaram esse ato de humilhação, de um prostrar-se, de um humilhar-se diante de Deus. E isso incluiu o quê? A busca da palavra, incluiu o quê? A confissão de pecados, incluiu aqui como eles tinham um ato de vestir-se de pano de saco, de jogar terra sobre a cabeça e do jejum, ou seja, um ato de humilhar-se, de prostrar-se, de render-se diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. E através deste ato, o que houve? Houve uma restauração. Deus agiu, Deus operou, Deus restaurou, Deus renovou ali todo aquele povo que estava ali com o propósito de restaurar a nação de Israel. O capítulo 9, o versículo 38, diz assim, ó: o 9:38 diz assim, ó: por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos, e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Por causa de tudo isso, ou seja, houve um prostrar-se, houve um render-se, reconheceram os seus pecados, oraram ao Senhor, ali se humilharam diante de Deus, e depois disso houve um estabelecer, um restaurar do compromisso com a palavra de Deus, ou seja, os princípios foram restaurados ali na vida da nação. Essa é uma das coisas que acontece conosco, irmãos. Quando nós nos prostramos, quando nós nos humilhamos diante de Deus, quando nós ali nos rendemos a Deus, quando nós buscamos a palavra, que é o que tem acontecido, o Senhor começa a restaurar os princípios dele
em nossa vida, com certeza, né? Com certeza, muitos de vocês que estão lendo aí a Bíblia, estão lendo Coríntios, e a primeira carta de Coríntios tem muitas questões assim de princípios. Acho que você tem dito, poxa, eu não sabia disso. Poxa, realmente isso aqui faz sentido. Olha, isso aqui, eu estou pisando na bola, acho que eu preciso mudar isso aqui. Não é assim, irmãos? A gente começa a ler a palavra de Deus, começa a se prostrar, começa ali a desejar o que Deus tem para a nossa vida, e Deus começa a nos consertar. Aqui foi uma das coisas que aconteceu. Outra coisa que aconteceu, capítulo 11, versículo 20 até o 24, diz assim, ó: o restante de Israel, do sacerdote levita, se estabeleceu em todas as cidades de Judá, cada um em sua herança. Os servidores do templo habitaram em Ofel, estavam a cargo de Zia e Gispa. O superintendente dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, que eram cantores ao serviço da casa de Deus. Porque havia um mandato do rei a respeito deles, e certo acordo com os cantores, concernente às obrigações de cada dia. Petaías, filho de Mesezabel, dos filhos de Zerá, filho de Judá, estava à disposição do rei em todos os negócios do povo. Outra coisa, irmãos, que aconteceu, você vai continuando, você vai vendo, restabeleceu-se a ordem. Depois do humilhar-se, do prostrar-se, do render-se diante de Deus, foi restaurado, restabelecido a ordem ali com o povo de Israel, dentro de Jerusalém, aqueles que serviam ao Senhor, as famílias que eram consagradas para o serviço, ou seja, a estrutura familiar, a ocupação de cada um, a responsabilidade de cada um, foi tudo ali restaurado. É isso que acontece conosco, amado. O tempo vai passando, nós vamos ficando meio que perdidos nessa caminhada. Nós vamos ficando meio que desatento, desapercebido. Mas quando nós nos voltamos para a palavra, quando nós nos prostramos, quando nós nos humilhamos diante de Deus, quando nós deixamos o Espírito Santo ministrar, falar ao nosso coração, o Senhor começa a restaurar a ordem em nossa vida. Isso às vezes começa com a nossa vida, às vezes a nossa casa, o nosso casamento, o relacionamento dentro da casa, a nossa vida na igreja. Às vezes nós já estamos daquele jeito, sabe, o pinga-pinga? Um dia eu vou, outro dia não. Outro dia eu vou, outro dia não, outro dia não, outro dia eu vou, outro dia não, outro dia não, outro dia não. Vai assim, você pode ver. Você falha um domingo, vem um, depois você falha dois, vem um, aí você falha três, vai acontecer. Quando Deus fala, quando Deus ministra, depois do nosso prostrar, Ele nos restaura. A gente volta a participar do culto de novo. Você que começou aqui na frente, depois vai. Não estou dizendo que vocês estão aí no fundo, viu, irmão? Não me entendam mal. Mas muito, no começo está aqui na frente. Aí vai. Aí Deus restaura a ordem, quando você vê, está aqui na frente de novo. Oh, glória, oh, aleluia. Deus vai restaurando. Nosso coração vai restaurando a ordem na nossa vida, a responsabilidade. Aqueles que têm ministério, irmãos que têm de gente abandonando o seu compromisso com a igreja. Não fizeram compromisso com o pastor Ezequiel, sabia disso? Não foi compromisso com o pastor Ezequiel, não foi compromisso com a V, que é do teatro, com o diaconato. Não foi, irmão, foi compromisso com Deus. A igreja não é empresa. A igreja é uma entidade espiritual. Então, o nosso compromisso é com Deus. Então, quando nós nos humilhamos, nos prostramos, o Espírito Santo vai lá e fala, volta lá, olha lá, o teu lugarzinho está lá, o teu banco está vazio, a sua vaga continua lá, é responsabilidade sua. Então Deus restaura a ordem, a vida é consertada. A outra coisa que aconteceu aqui depois desse prostrar, desse humilhar, desse render-se, o capítulo 12, versículo 27 em diante diz assim, olha, 12, 27 em diante, diz assim, na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram os levitas de todos os seus lugares. Os levitas tinham debandado, irmão, olha só, tinha tudo fugido. Procuraram os levitas de todos os seus lugares para fazê-los vir a fim de que fizesse a dedicação com alegria, louvor, canto, símbolos, alaúdes e harpas. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina, dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, como também de Bet-Gilgal e dos campos de Geba e de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Não queriam mais tocar e cantar não, irmão. Foram criar gado nos arredores de Jerusalém.
Jerusalém. Purificaram-se o sacerdote, que também não estava bem, precisaram se limpar, purificar, prostrar, se humilhar diante de Deus, e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro, e formei 2 grandes coros em procissão, sendo uma mão direita sobre a muralha, para o lado da porta do monturo, e após eles ia Uzaías e a metade dos príncipes de Judá. Ou seja, restabeleceu-se a adoração. No 43, no mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres, os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Ou seja, queridos, a gratidão e a alegria retornou ali à nação, a paz, o avivamento estava de volta, a alegria, o júbilo, a adoração foi restaurada ali em todo o povo que estava ali em Jerusalém. É isso que Deus faz com a nossa vida, irmãos. Quando nós nos prostramos, quando nos humilhamos diante de Deus, quando buscamos a palavra, quando confessamos os nossos pecados, Deus vai lá restaurando, vai botando nos eixos novamente a nossa vida. É que nem aqueles carros, aqueles caminhão desalinhado, que você vê, a frente está lá, a carroceria está aqui, você vai ver o pneu está tudo comido, assim, tão torto que está andando, né? É o que acontece com a gente, vai desalinhando com Deus, que chega uma hora que a alma, o espírito quer vir para a igreja, a carne quer ir para outro lugar, vai ficando desalinhado, né? Aí o Senhor, quando nós nos prostramos, nos humilhamos diante de Deus, Deus restaura, Deus bota tudo nos eixos novamente, amados. Por isso, nós precisamos ter o mesmo sentimento que teve o Senhor Jesus: o humilhar-se, o prostrar-se diante de Deus, o esvaziar-se de nós, porque quando nós fizermos isso, o Senhor pode agir, o Senhor pode atuar, o Senhor pode trabalhar, o Senhor pode ali nos consertar, o Senhor pode restaurar a nossa vida, a nossa paz, a nossa alegria, a nossa comunhão com Ele, ou seja, a satisfação de pertencermos e de estarmos na presença de Deus. Aconteceu aqui nesses 3 casos o que diz em 2 Crônica, que diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, sararei a sua vida, sararei a sua casa, o seu casamento, a sua família. Ou seja, Deus fará uma grande obra em nossa vida. Aconteceu isso ali com Maria, o Senhor veio com milagre. Aconteceu isso com Jonas, Deus veio com perdão e unção. Aconteceu isso com Neemias ali e o povo, Deus veio com o avivamento, a alegria, a restauração de tudo que se fizera necessário. Mas foi necessário o humilhar, o prostrar-se, o confessar, né? E para quem gosta de historinha, eu tenho mais uma aqui. Gosta de historinha, presbítero? Então tem mais uma aqui. Conta-se que, é história, viu, irmão? Não é história. Conta que um irmãozinho, um menino e a menina foram passar ali uns dias na casa da avó que morava no sítio. Foram alegres para lá, felizes da vida, para brincar, aqueles dias de férias gostosos, né? Quem teve avó com sítio aqui sabe o quanto isso realmente é muito bom. E lá brincando, fazendo, o menino arrumou uma estilingue, eu conheço, tem outro que chama de atiradeira, um estilingue, e o menino lá, né? Tentando acertar aqui, acertar colar, acertar uma rolinha, e nada. E aí estava chegando a hora do almoço, ele e a menina voltaram para a casa da avó para almoçar. E o menino estava meio triste, né? Enfim, cabelo baixo e tal. Aí chegando perto da casa da avó, tinha um pato lá. Aí ele viu o pato, pegou o estilingue, meio despropositadamente, e pá, acertou a cabeça do pato, matou o pato. Aí o menino falou, e agora? É o pato de estimação da minha avó. A menina falou, eu vi. E foram para dentro da casa almoçar, o menino triste, cabisbaixo, né? Medo de contar para a avó, era o pato preferido da avó, né? A avó gostava do patinho. E vai, almoçaram, e aí iam sair brincar, feliz da vida. Aí a avó falou, eu preciso que alguém me ajude a arrumar a cozinha. A menina falou, vó, o Joãozinho, ele disse que ele está doidinho para ajudar a senhora para arrumar a cozinha. E chegou para o Joãozinho, te lembras do pato?
Ele falou, tá bom, tudo bem. Foi lá arrumar a cozinha para a avó, tal. No dia seguinte, lá, feliz da vida, a avó, eu preciso de alguém para descascar a batata aqui, me ajudar para eu preparar o almoço. A menina, a Mariazinha, vó, eu não sei porquê, mas o Joãozinho disse que está com a vontade de descascar a batata. Chegou nele, você lembra do pato, né? O Joãozinho foi descascar a batata. Terceiro dia lá, feliz, iam brincar, eu saí para lá pescar. A avó, eu preciso que alguém me ajude a dar uma varridinha na casa. Ô vó, o Joãozinho está muito disposto, ele disse que quer ajudar a senhora de novo. Você lembra do pato, né? E aí, amados, lá foi uma semana assim, chegou uma hora que o Joãozinho não aguentou mais. Estava sobrecarregado, angustiado, sofrido, oprimido. E estava lá a avó dele sentada, ele chegou, se ajoelhou perto da avó e falou, vó, preciso confessar uma coisa para a senhora. Sabe aquele patinho que a senhora tanto ama, que a senhora pensa que ele sumiu? Fui eu, matei o pato, vó. Tem uma pedrada na cabeça do seu patinho e matei ele. Aí a avó abraçou o menino. Meu filho, eu vi você matar o pato. Eu estava na janela quando isso aconteceu. Mas eu não falei nada, só queria ver até onde você ia deixar se escravizar pela sua irmã. Eu te perdoo, você está perdoado. Aí o menino ficou feliz da vida e foi brincar e curtiu o restante das férias. Ou seja, amados, você quer ser abençoado por Deus, quer receber a bênção de Deus, quer ter a sua alegria restaurada, não esconde a morte do pato. Chega para Deus, conta sobre o pato, até porque Deus já estava na janela, e Deus viu quando matamos o pato. Então, amado, você quer ter paz no coração, quer ser restaurado, quer o avivamento sobre a tua vida, quer o perdão de Deus, fale com Deus, se prostre diante de Deus, se confesse aos pés do Senhor, deixa Deus trazer uma palavra de paz, de unção, de refrigério, deixa Ele botar a mão na tua cabeça e dizer, filho, teus pecados estão perdoados, filho, eu quero que você usufrua aqui da minha presença, que isso não seja uma escravidão para você, você está aqui na minha presença é para você se alegrar, para você usufruir, para você ser abençoado, eu quero que a minha presença para você seja motivo de alegria, de liberdade, não de opressão, de angústia, porque eu estava na janela quando você matou o pato. Então, irmão, não adianta querer esconder o pato morto, não é? Confesse a Deus, se humilhe, se prostre diante do Senhor, porque Deus quer fazer grandes coisas na sua vida, na sua casa, na sua família, com certeza, né? É tempo de nós nos humilharmos para recebermos os milagres de Deus, como Maria recebeu. É tempo de nos humilharmos para recebermos o perdão, a unção de Deus, como Jonas recebeu. É tempo de nos humilharmos para sermos avivados, renovados, termos a nossa alegria restaurada, como foi ali com Neemias e a nação de Israel. Amém, irmãos? Não esconda o pato. Amém? Vamos orar. Baixe sua cabeça, ore ao Senhor. Tenha esse momento de oração diante de Deus, amado. Deus espera que tenhamos o mesmo sentimento de Cristo, ou seja, o ato do prostrar, do humilhar-se diante do Senhor, para que Ele possa agir poderosamente em nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, ó Deus, quanto nós necessitamos, ó Pai Santo, dessa Tua visitação. Cada um de nós aqui tem uma necessidade, talvez pessoal, talvez na nossa casa, na nossa família, no casamento, talvez, Pai, no nosso trabalho, talvez, Deus querido, em situações que precisamos redirecionar, consertar. Meu Deus, a verdade é que nós precisamos do Senhor. Precisamos, ó Pai, de milagre, de perdão, de avivamento, de restauração, de libertação. Precisamos de paz em nossa alma, precisamos de paz em nosso ser, em nossa mente. Ó Pai, precisamos da Tua presença em nós, meu Deus. Por isso, nessa noite, Pai, como igreja do Senhor, como filhos, como servos do Senhor, nos prostramos, nos rendemos, nos humilhamos diante do Senhor, meu Deus, e dizemos, Senhor, nos alcance nesta noite, Pai, nos alcance com Teu poder, nos alcance, Senhor Deus querido, com a Tua boa palavra, nos alcance, Senhor, com o Teu toque, nos alcance, Senhor, com a Tua graça, o Teu perdão, o Teu refrigério, o Teu renovo, nos alcance, Senhor, com a Tua alegria, oh meu Deus, em nome de Jesus
Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Nesta noite, Pai, nós dizemos: precisamos de Ti, necessitamos do Senhor, Pai. Por isso, meu Deus, como igreja do Senhor, como servos, como filhos, ó Pai, nos rendemos a Ti, nos prostramos diante de Ti, Pai, e dizemos: Senhor, age em nossa vida, Senhor. Opera, Pai, as Tuas maravilhas em nossa vida, Pai. Precisamos do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, meu Deus. Amém, Senhor.